Olha, a gente vai mergulhar fundo agora num dos debates mais, sei lá, mais explosivos da história. Um confronto que não só definiu a reforma protestante, mas que até hoje mexe com as nossas ideias mais básicas sobre quem a gente é. Pensa comigo. E se a gente, como ser humano, não for realmente livre? E se essa ideia toda de livre-arbítrio for, no fundo, uma ilusão espiritual? Pois é, lá em 1525, um monge alemão resolveu peitar o maior intelectual da Europa. E o que estava em jogo? Nada menos que a alma humana. E olha, não era um debatozinho qualquer não. De um lado, a gente tinha um humanismo que estava crescendo com tudo. Do outro, a reforma, que mal tinha nascido e já vinha com os 2 pés na porta. O palco estava armado, sabe? Para um choque de ideias que ia, literalmente, mudar o mundo. Pra gente sentir o peso da coisa, é só dar uma olhada na linha do tempo. A gente tá falando de 2 gigantes intelectuais vivendo na mesma época. E o mais interessante é que, no começo, eles até queriam a mesma coisa: reformar a igreja. Só que, nesse ponto específico, nossa, eles foram para caminhos completamente opostos. Então, de um lado, a gente tem o Erasmo. O cara era o príncipe dos humanistas. Ele acreditava firmemente na dignidade humana, na nossa capacidade, e defendia que a vontade podia, sim, dar uma mãozinha na salvação. Do outro lado, Lutero. O reformador chega e, pá, joga bomba. A vontade humana já nasce escrava do pecado. Foi a ruptura total. Não tinha mais volta. Nascido escravo. O nome que Lutero deu para a resposta dele já diz tudo, né? Direto, sem rodeios, sem firula. Ele deixou bem claro qual era o ponto central dele, um argumento que para ele era o puro coração do evangelho. Ok, então vamos para o centro da briga, porque isso aqui não era só filosofia de botequim, não. Não era um exercício acadêmico. As implicações disso aqui eram gigantescas. Mexia com a base de tudo, a própria salvação. A pergunta na mesa era simples e direta. O ser humano tem ou não tem livre-arbítrio? O Erasmo dizia sim, com certeza. Já o Lutero, ele vinha com um sonoro não. E ele negava isso de forma categórica, especialmente quando o assunto era espiritual. E aí que a coisa fica séria. Pensa bem, se a vontade é livre para escolher o que é certo, então a salvação vira, pelo menos em parte, uma conquista nossa. A graça de Deus vira tipo uma ajuda. Agora, se a vontade está presa, escravizada pelo pecado, aí a história muda completamente. A salvação passa a depender 100% de Deus. A graça não é uma ajuda, a graça é tudo. Para resolver essa treta, o Lutero não foi buscar argumento em filósofo, não. Ele foi direto para a fonte dele, as Escrituras. Para ele, o único campo de batalha que importava era esse. E olha, ele não veio sozinho, ele trouxe reforço de peso. E quem eram os generais dele nessa batalha? Ninguém menos que os apóstolos Paulo e João. Na cabeça do Lutero, os escritos desses 2 eram como exércitos inteiros, prontos para marchar e esmagar a ideia do livre-arbítrio. Então, o primeiro general, Paulo, já chega chutando a porta. A declaração dele é devastadora. Não há um justo, nenhum sequer. Para o Lutero, isso era o fim da discussão. Ponto final. Se ninguém, sem nenhuma exceção, é justo, se todo mundo está desviado, cadê o tal poder do livre-arbítrio para escolher o que é bom? Aí vem o segundo general, João, e reforça o ataque. Ele diz: o que nasce da carne é carne. O que ele quer dizer com carne? Basicamente, a nossa natureza humana, sem a ajuda de Deus. E essa natureza só consegue produzir mais dela mesma. Ela não consegue, de jeito nenhum, sozinha, produzir fé, vida nova, nada espiritual. Para isso acontecer, só com uma ação do Espírito. Então, a lógica do Lutero é bem direta, saca? Passo 1. A carne, nossa natureza, não gera vida espiritual. Passo 2. Nossa vontade faz parte dessa carne. Conclusão, e aqui que o negócio fica radical. A nossa vontade não é livre para escolher a Deus. Ela só é livre para uma coisa: pecar. A única esperança, uma intervenção de Deus. E é aqui que a gente chega no clímax do argumento do Lutero. É o ponto de virada. Porque se a nossa vontade não pode fazer nada, então alguma outra coisa tem que ser poderosa o suficiente para fazer tudo. E a resposta, para ele, está aqui, nessa passagem de Paulo, que para o Lutero era a chave que abria todas as portas.
Ser declarado justo diante de Deus, isso acontece gratuitamente por sua graça. Preste atenção nessa palavra, gratuitamente. É uma palavrinha só, mas ela muda completamente o jogo. Gratuitamente. Para Lutero, essa palavra era como uma bomba atômica no orgulho humano. Ela simplesmente pulveriza qualquer ideia de contribuição nossa. Significa que a gente é justificado sem ter mérito nenhum, sem precisar cooperar antes, sem ter a iniciativa. Pensa nisso. A graça não é uma resposta ao nosso esforço, ela é a causa do nosso esforço. Isso vira o conceito de liberdade de cabeça para baixo. A verdadeira liberdade, na visão do Lutero, não é ter o poder de escolher, mas sim ser libertado de uma prisão da qual a gente nunca conseguiria sair sozinho. É uma mudança de perspectiva total. Ok, eu sei. Essa doutrina pode parecer meio dura, né? Meio pessimista. Mas o que ela oferece em troca? Se o orgulho humano vai para o chão, o que é que se constrói nesse lugar? Na prática, o que acontece é uma troca. É uma troca muito poderosa, na verdade. A gente perde o quê? O orgulho de achar que a gente se salva. E junto com ele, vai embora aquele peso, aquela angústia de nunca saber se a gente fez o suficiente. E o que a gente ganha? Uma segurança absurda. Porque a salvação não está mais nas nossas mãos, que são super instáveis, mas está na promessa firme de Deus. E no fim das contas, esse debate histórico todo deixa a gente com uma pergunta que muda tudo. Talvez a questão mais importante não seja sobre o que a nossa vontade pode ou não pode fazer, mas sobre o poder e a graça de quem nos liberta. A pergunta final não é a gente é livre, mas sim, quem foi que nos libertou?